Superman. Essa semana o Homem de Aço completou 80 anos. É uma história engraçada. A primeira revista seria lançada em junho de 1938, mas chegou às bancas antes, no dia 18 de abril. E sabe qual será o presente para o Superman? Ele vai ganhar o traço de um brasileiro. Então, para o alto e avante, Ivan Reis. Como é que foi criado o Superman? O Superman foi criado por Jair Siegel e Joe Shuster em 38. Eles eram judeus. E o mais engraçado que é um personagem que estava totalmente diferente, não era um personagem acreditado na sua época. Eles receberam muitos nãos até ter uma editora que aceitasse produzir a revista, porque era muito novo um personagem de colã, capa, com superpoderes, até o DC Comics aceitar a publicação e se tornar um sucesso. 38 é um ano antes do estouro da Segunda Guerra Mundial. Sim. Você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Na verdade, eu acho que sempre tem um pouco a ver, porque quadrinhos, eu costumo falar que ele é um pouco de registro histórico do seu. Ele retrata muito o seu tempo. E a gente está falando de uma época extremamente difícil para os Estados Unidos, tendo acabado de sair de uma depressão financeira, um mundo em pós-guerra. Então era um sentimento de medo, onde a superação era muito importante. Então era muito natural você se imaginar tendo uma condição de superar tudo isso, do ser humano além do humano. Quais são as principais mudanças nesses 80 anos de Superman? O Superman já passou por muita mudança, né? Desde sua criação até os seus filmes, filme com George Reeves, com Christopher Reeve. Ele já foi do herói, do símbolo que lutava pelo estilo de vida americano, pela verdade, pela justiça, a ser uma ideia de honestidade, símbolo de ser um escoteiro. Até na época do Christopher Reeve de ter aquela aura religiosa sobre o personagem, que até então não era muito uma intenção. Isso foi se moldando ao longo dos anos. Hoje o personagem, ele conseguiu superar a figura Superman, o personagem. Ele se tornou uma ideia. Ele é um símbolo de honestidade, de superação, de fazer o que é certo, não importa as diversidades, de se manter sempre firme diante das dificuldades. E a sua maior fraqueza não é a Kryptonita. Deixou de ser a Kryptonita. A sua maior fraqueza é a mesma fraqueza que nós temos. Ele pode ter o coração partido, ele pode ser emocionalmente destruído, como nós. Então, ele lembra a gente que ele se supera em relação a tudo isso. E a gente pode também. Quando você começou a desenhar o Superman? Tem o Superman antes, como fã, como criança, e tem o Superman profissionalmente. Como criança, foi o primeiro personagem que eu desenhei. E depois, profissionalmente, há 15 anos atrás, eu fui convidado pela DC Comics a assumir a revista Action Comics, que foi a revista onde se originou o gênero super-herói, onde o Superman nasceu. É a revista de super-herói mais antiga em circulação, chegando ao número 1000 agora. E foi o primeiro trabalho que eu fiz para a editora, que foi o Superman nessa revista. Eu lembro que a minha sensação foi tamanha que eu passei 2 meses só treinando o símbolo. Foi um êxtase profissional e de fã absurdo. Que história é essa que está sendo contada agora, nesse projeto dos 80 anos em que você faz parte? Ele vai ser atualizado para o mundo de hoje, para o que a gente vive. Não existe mais esse símbolo que una a todos. Então a ideia do roteirista é voltar, é conseguir fazer com que esse personagem represente a todos. Isso é difícil, por isso que eu falo, existe um toque de gênio aí nessa história que ele vai que é esse resgate que eu não posso contar, claro, mas é a importância de fazer o Superman ser importante de novo para todo mundo. O que é aquele menino que ainda está em você, que desenhava um risquinho, uma capinha, e hoje está desenhando o Superman para o mundo inteiro? Como é que você lida com aquele menino? Eu costumo sempre dizer assim, na verdade, ele ainda existe, ele ainda está lá e eu desenho para ele. Eu faço as minhas páginas, a minha arte é feita para esse moleque de 13 anos que tá lá, que eu tento agradar porque eu sei que se eu agradar ele, eu vou estar agradando algum garoto, alguma garota de
13 anos também. Então, daqui a alguns anos, quando lembrarem dos 80 anos do Superman, vão lembrar que ele foi cuidado com carinho por 2 brasileiros também. Eu e o Joe Prado, que é meu parceiro de equipe, ele foi meu arte finalista. Então isso não tem... Era inimaginável até um tempo atrás, né? 2 brasileiros ajudando a contar, a afirmar a mitologia do Superman para uma próxima geração.